pode ampliar. Sim, claro. Bom, boa tarde a todas e todos. É com enorme satisfação que no dia 24 de novembro de 2021 começaremos com mais uma palestra do Fórum Permanente sobre Crimes e Genocídios e Crimes contra a Humanidade. Hoje nós teremos a fala do Felipe Nicolau Pimentel Alamino, advogado, doutor em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, especialista em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, membro fundador e pesquisador do CEPIM-USP, Centro de Pesquisas sobre a Proteção Internacional de Minorias, o qual falará sobre o tema que está exposto, o Balcãs, dos conflitos étnicos ao massacre de Srebrenica. A mediação do debate será feita pela Delma Domingues Oliveira, que é advogada, graduada em Direito pela Universidade Paulista, membro pesquisadora do Centro de Pesquisa sobre a Proteção Internacional de Minorias da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Felipe, passo a palavra para você e nesse meio tempo farei a tela cheia da exposição. Então. Obrigado, Arthur. Boa tarde a todas e todos, boa tarde aos professores que estão aqui presentes, professor Flávio, professor Paulo, o professor Arthur, que está fazendo o Felipe hoje. É muito estranho estar nessa posição, eu estou me acostumando a falar mais do que ficar correndo para tentar resolver todos os problemas que as pessoas não veem, mas vamos lá. Bom, primeiramente o tema, me coube Balcãs, dos conflitos étnicos ao massacre de Srebrenica, e antes de começar, eu acho que é interessante a gente falar das limitações, limitações do objeto mesmo. O que são os Balcãs? Bom, primeiro, Balcãs, ele tem um termo geográfico, que vocês vão ver daqui para frente, mais para frente, mas se você for procurar em livros, na internet, qualquer meio que você for pesquisar, se tivermos 6 autores, teremos 6 definições diferentes do que são os Balcãs. Então, por exemplo, aqui nesse mapa, vamos começar nesse mapa não, nesse slide, vamos começar por esse mapa que está em ocre, talvez, que temos a Grécia. Então nós temos basicamente a antiga Iugoslávia, a Grécia, a Turquia, a Romênia e a Bulgária. É o mais abrangente que se tem como Balcãs. Alguns pesquisadores, alguns autores preferem usar assim. Outros preferem usar, como está aqui à direita, excluindo os países mais ao sul, que é basicamente a Grécia e a porção europeia da Turquia. Embaixo nós temos aqui à esquerda o que é chamado de Balcãs Ocidental. A gente tem basicamente a Iugoslávia sem a Eslovênia, somada da Albânia. E muitos outros autores consideram os Balcãs apenas a Iugoslávia, o que era o território da antiga Iugoslávia, que são a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e a Macedônia do Norte atualmente. Existe também mais uma divisão, que seria os Balcãs Orientais, que constituiria basicamente a Bulgária e a Romênia e a Grécia e um pedacinho da Turquia europeia. Então, por favor, Arthur, você pode passar? Obrigado. O que é definido como Balcãs em nível geográfico vai ser aquilo que está, a Península Balcânica é aquilo que está abaixo da linha do encontro de 3 rios. O rio Sava, o rio Danúbio e o rio Kupa, em croata, ou Kolpa, em esloveno. Vamos começar pelo Kupa, que é tributário do rio Sava. Ele vem dessa parte azul do mapa, ele é mão esquerda, a parte que está separando a Ístria do resto da Croácia, bem como separando uma parte do norte da Croácia do resto dos Balcãs. Contíguo a ele está o rio Sava, ao qual ele é tributário. Esse rio Sava, ele elimina o resto da parte norte da Croácia e uma parte da Voivodina, que é essa parte ao norte da Sérvia. Por fim, nós temos o rio Danúbio, que a gente lembra do Danúbio Azul, valsas austríacas e tudo mais. Ele desce e separa o resto da Voivodina e separa a Bulgária da Romênia.
só permitindo essa partezinha final da Romênia, que é a região de Dobruja, ou Dobroja, que é em romeno, que é a área do delta do Danúbio. Então, tecnicamente, um esloveno, né, falando em nível geográfico, não seria balcânico. Um sérvio de Novi Sad, da Voivodina, não é balcânico. Só essa região ao sul. Arthur, por favor, então, você pode passar. Obrigado. Dando continuidade, eu acho que é importante que, antes da gente começar do tema em si, a gente já sabe do que nós vamos falar, qual é a região que vamos tratar. Então agora vamos lembrar de alguns conceitos que nesses 2 anos a gente explorou bastante aqui nos nossos encontros, que são genocídio e crimes contra a humanidade. E somado a eles, hoje eu trago limpeza étnica, que por vezes passou, mas eu não lembro, sinceramente, eu não lembro da gente esmiuçar um pouquinho. Tem um senhor nesse slide que está olhando para a gente, ele é o pai do termo genocídio. Embora tenha sido positivado na Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio em 1948, o termo genocídio, que é a junção de 2 radicais, genos, em grego, que seria raça, etnia, né? Organização social de ascendência comum, e sidium do latim, que é o ato de matar, ou seja, o ato de matar um grupo. Esse senhor somou esses 2 radicais para formar essa nova palavra genocídio em 1943, 1944, que é a data da publicação do seu livro Axis Role in Occupied Europe, para poder explicar o que estava acontecendo, sobretudo com o povo judeu na Europa. Baseado também no que já havia ocorrido com os cristãos do Império Turco-Otomano, os assírios, os armênios, e como a gente vai ver, os gregos daqui a pouquinho. O genocídio, então, não é simplesmente matar um povo, matar um grupo, matar uma pessoa ou 100 pessoas desse grupo. O número não vai fazer tanta diferença. O que caracteriza o crime de genocídio é que são atos cometidos com intenção, e aqui eu até frisei ali intenção em vermelho, a intenção de destruir no todo e em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto este grupo. O que vai diferenciar e muito dos crimes contra a humanidade, que também são conhecidos popularmente, e em outros idiomas também, como crimes lesa humanidade. Para alguns autores, a Convenção sobre as Leis e Costumes de Guerra, da Guerra em Terra, nas Convenções de Paz da Haia de 1907, o preâmbulo dessa Convenção das Leis e Costumes da Guerra em Terra já trazia o termo Laws of Humanity. Esse Laws of Humanity seria o embrião do conceito de crimes contra a humanidade, que seria codificado e ampliado já na Carta do Tribunal Militar Internacional, também conhecido como Tribunal de Nuremberg, e modificado no Estatuto do Tribunal para a Ex-Iugoslávia, e hoje consta do Estatuto de Roma, mas eu vou parar aqui basicamente com o que está escrito no Tribunal para a Ex-Iugoslávia, que caracteriza como ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, tendo por arma, né, tendo por motivo, né, tendo por motor homicídios, extermínios, deportações e transferências forçadas, prisões infundadas, e aí o Estatuto de Roma vai ampliar para agressões sexuais, que é um termo que o Estatuto de Roma amplia, tortura, dentre outros. Então, crimes contra a humanidade não trabalham com a intenção de destruir um grupo específico, mas com a ideia de ataques generalizados a determinada população. Por fim, limpeza étnica, e dos 3 termos usados até aqui, é o mais complicado. Por quê?
Primeiro, não há uma definição legal, não há definição jurídica do que seja limpeza étnica, não está positivado em lugar algum. A parte disso, ao se entender, né, teoricamente, né, pelos teóricos de direito, que a limpeza étnica é a remoção sistemática de determinada região de grupos diferentes do grupo dominante, né, com a tentativa de homogeneizar o território, muitas vezes a gente pode acabar caindo tanto no crime de crime contra a humanidade, quanto no crime de genocídio. Embora isso cause uma grande celeuma na matéria, porque não se chega a um acordo, uma vez que, se a transferência for forçada, com coerção, ele poderá ser enquadrado como crime contra a humanidade. Porém, se houver assassinato com o objetivo, né, com a intenção de destruir no todo em parte, objetivando limpar o território, mas objetivando exterminar esse grupo e eliminar esse grupo como um todo, é genocídio. Então, é um termo que ele é usado, mas ele tecnicamente ele pode se enquadrar em dois tipos, sendo, porém, muito mais aplicado contra a humanidade. Arthur, seu áudio está vazando. Obrigado. Obrigado, Arthur, desculpe. E, por favor, você pode passar para o próximo e colocar de novo no grande. Obrigado. Então, feitas essas primeiras colocações, sabendo do que vamos falar e onde vamos tratar, vamos resgatar alguns pontos. Primeiramente, já no final do século XIX e sobretudo no século XX, surgem nessa região, com a queda dos poderes que dominavam, sobretudo depois da queda dos poderes que dominavam os Balcãs, né, que são Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, começam a surgir filosofias políticas de grandes nações para essa região. E, como a gente vai ver, é um território exíguo com 4 ou 5 estados, 4 ou 5 nações querendo constituir suas nações grandes. E esses projetos se solapam. Não há possibilidade desses 5 projetos coexistirem no mesmo território, porque cada uma parte desses projetos está pegando o território do outro. Inicialmente, nós vemos aqui o projeto croata, que ele toma basicamente toda a Croácia, metade da Voivodina, toda a Bósnia e Herzegovina, e uma parte pequena ali da Croácia mais embaixo, na região do Sandjak também. Já um outro projeto é a Grande Grécia, Megalidea, que toma partes da Albânia, da Turquia, toda a Turquia europeia, uma boa parte sul da Bulgária e quase a totalidade da Macedônia do Norte agora. Aliás, eu peço desculpas a vocês, eu vou chamar a Macedônia do Norte de Macedônia a partir de agora, porque Macedônia do Norte é algo bastante recente, foi há 2 anos. Macedônia era o nome da província dentro da Iugoslávia, era o nome da República Socialista dentro da Iugoslávia. Esse é o nome que eu vou usar daqui para frente, mas eu estou sempre me referindo à Macedônia da antiga Iugoslávia, também conhecida como Macedônia. A Macedônia grega eu não tratarei aqui na apresentação de hoje. Voltando, então, a Grécia pega toda essa região e, sobretudo, essa parte litorânea norte da Turquia. E isso é muito interessante, porque na parte litorânea norte do Mar Negro, existe uma região lá chamada Pontus. Guardem esse nome, porque nós vamos ampliar um pouquinho sobre isso daqui para frente. Arthur, por favor, você pode passar? Obrigado. Aqui eu acho que é um dos projetos, talvez, dos mais conhecidos, que é o da Grande Bulgária, que basicamente a Bulgária ela nunca acreditou na existência de uma Macedônia, então ela sempre tomou a Macedônia em seu projeto. Os macedônios seriam os búlgaros mais ocidentais da Bulgária. Então, o projeto da Grande Macedônia toma ali a região do delta do Danúbio, como a gente pode ver, partes da Moldávia, da Ucrânia, da Romênia, da Sérvia, da Grécia. Tessalônica, por exemplo, é tomado por esse projeto.
e partes da Albânia. E na totalidade, Kosovo, a própria Macedônia, como eu já citei, e toda a Turquia europeia. O quarto projeto de grande nação que entra em conflito com os outros é da Grande Albânia. Desculpem. O mapa está clarinho, está difícil de ver, mas a Grande Albânia ela pega metade do território de Montenegro, parte do território da Sérvia, sobretudo a região do Sandjak, que é um território que fica entre Montenegro, Kosovo. Bom, entre Montenegro e Kosovo. Eu ia falar entre Montenegro, Kosovo e Sérvia, mas é o território da Sérvia, então não faz sentido. Então fica exatamente naquela região, aquele ângulo entre Montenegro e Kosovo, que é povoado por eslavos de religião muçulmana. E a Albânia também pegaria a Macedônia do Norte e parte de Kosovo, e Kosovo na sua totalidade. Esse projeto em si, o projeto albanês, ele vai entrar em pauta muito forte a partir da segunda metade da década de 90, com a Guerra do Kosovo, que vai desembocar na independência do Kosovo e no parecer consultivo de 2010. Mas são assuntos que eu não tratarei hoje. Arthur, por favor. Não, um a menos. Obrigado. Finalmente, nós temos o projeto da Grande Sérvia. E, embora essa imagem da esquerda ela seja fora de um contexto em que a gente consiga ver os outros estados mais claramente, dá para perceber que a Grande Sérvia na antiga Iugoslávia só não é uma pequena faixa da Croácia e a Eslovênia. Esse projeto toma a Croácia quase na sua totalidade, Montenegro inteira, Bósnia e Herzegovina inteira, toda a Macedônia e todo o Kosovo. Mas Felipe, isso era um projeto logo depois da Primeira Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ou era um projeto que foi muito vivo em 1991? Não, na verdade, esse projeto até surge em 1991, quando o Partido Radical Sérvio, o Srpska Radikalna Stranka, do Šešelj, e ele está escrito em vermelho porque esse nome vai voltar a aparecer no futuro, apoiado por Milošević, surge para propagar o nacionalismo, e esse partido, propagando o nacionalismo sérvio exacerbado, esteve ligado com grupos paramilitares que tiveram forte participação tanto na Guerra da Bósnia quanto na Guerra da Croácia. Šešelj é um dos maiores idealizadores do partido e veremos também acusado de crimes de guerra. O mapa aqui à direita que eu deixei, a gente pode ter uma noção de como esses projetos eles são falhos. Embora esse mapa eu coloquei porque, curiosamente, ele exclui a população bosníaca, que é a população eslava muçulmana do território da antiga Iugoslávia, a gente consegue ver que em azul arroxeado é a população croata. Em azul mais tom para, não sei, uma espécie de azul escuro, é a população sérvia, étnica. Então, se a gente comparar com aqueles mapas anteriores, com esse mapa da Grande Sérvia, fica muito claro. Mas com outros mapas, como o próprio projeto da Grande Croácia, não há como esses projetos se manterem com a população majoritária desses estados. Eles sempre atropelarão e submeterão outras etnias. E, nesse projeto aqui, ele exclui claramente a região dos albaneses, que é esse Bordeaux próximo à Macedônia, que está em laranja, exclui a população macedônia e exclui até mesmo aquele marrom ao norte, que é a grande concentração existente até hoje de húngaros na Voivodina. E apesar de tudo, eles continuam. E apesar de tudo, essa população continua. E esse apesar de tudo, ele deve ser frisado porque sofreram tanto no pós-Segunda Guerra, como também nas guerras de secessão da antiga Iugoslávia. Então, Arthur, por favor. Obrigado. Bom, isso aqui, para quem não sabia mexer no PowerPoint, essa aqui é a joia da coroa.
a menina dos meus olhos, porque deu um grande trabalho, mas eu aprendi para poder fazer e trazer aqui para vocês hoje. Então eu fiz uma pequena linha do tempo para a gente ter uma noção do que aconteceu do século XIX até ali, em 1945, quando surge a Iugoslávia socialista. E nessa linha do tempo, eu começo com 1830, com a independência da Grécia frente ao Império Otomano, em que nela houve a participação ativa do poeta romântico Lord Byron, que lutou na guerra e morreu na guerra, mas não da guerra. E sim, ele se enfermou durante a guerra, teve fortes febres, talvez ele tenha contraído malária, e acabou morrendo antes de ver a Grécia independente. E, embora a foto esteja pequena, salvo engano, nessa pintura do Lord Byron, ele está vestindo trajes típicos albaneses na luta contra os turco-otomanos. Morrendo durante as guerras de independência gregas, Lord Byron foi elevado ao status de herói grego, ainda hoje sendo cultuado. Entre 1830 e 1878, eu coloquei aqui Piotr Ilyich Tchaikovsky. Poxa, Felipe, mas o que você está trazendo o Tchaikovsky para os Balcãs? Realmente, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se os Balcãs viram em algum momento Tchaikovsky pisar seu território. Porém, ele tem grande importância com esse movimento independentista, porque em 1876 ele compôs a Marcha Eslava, Opus 31, utilizando-se de canções sérvias, ligando diretamente os sérvios aos russos, no apoio dos russos à causa sérvia, à causa eslava, contra os otomanos muçulmanos. O objetivo dele era arrecadar dinheiro para fomentar tanto voluntários russos para ir lutar contra os otomanos, quanto financiar mesmo a batalha dos sérvios nos Balcãs. Em 1878, nós temos a Conferência e Tratado de Berlim, que tem o Otto von Bismarck ali ao lado, como um dos principais criadores, principais artífices da conferência. E nessa conferência, o Império Austro-Húngaro começa a dominar a Bósnia e Herzegovina. Na conferência, basicamente, se começa começar é muito forte, mas se oficializa o ocaso do Império Turco-Otomano na Europa. E ele começa a sair dos Balcãs. Em 1908, nós temos de 1878 até 1908, nós temos o período que a Bósnia e Herzegovina está sob tutela do Império Austro-Húngaro, mas não é formalmente anexada. Só passa a ser anexada em 1908. Enquanto isso, 1878 e 1882 são datas muito importantes para a Sérvia, porque em 78 a Sérvia se independentiza, entre aspas, porque ela continua sendo uma espécie de protetorado otomano, como principado da Sérvia, e em 1882 ela passa a ser finalmente independente como reino da Sérvia. As questões vão mudar um pouco a partir de 1912, quando se tem a declaração de independência da Albânia frente ao Império Otomano e a Primeira Guerra Balcânica, em que se juntam Bulgária, Grécia, Montenegro e Sérvia contra os otomanos. Nesse momento, o Império Turco-Otomano é praticamente varrido da Península Balcânica. E em 1913, nós temos a Segunda Guerra Balcânica, em que todos os aliados da Primeira Guerra lutam entre eles. Basicamente é Bulgária contra Sérvia, Romênia, Grécia e Montenegro, e o Império Otomano volta, tentando conquistar territórios, e de fato conquista, ampliando a parte do seu território europeu, que ainda hoje constitui território turco. 1914 até 18 nós temos a Primeira Guerra Mundial, e ao final da Primeira Guerra Mundial nós temos esse senhor, o Petar I Karađorđević,
que era rei dos sérvios, e passa a ser o primeiro rei do reino dos eslovenos, croatas e sérvios, que viria a ser já, depois de sua morte, com seu filho Alexandre I, reino da Iugoslávia. Isso já desde 1929. E esse, que basicamente é o mapa da Iugoslávia, já era o reino dos eslovenos, croatas e sérvios. 39 a 45, todos sabemos, Segunda Guerra Mundial. E por fim, a partir de 45, nós temos Tito, Josip Broz e a República Socialista Federativa da Iugoslávia. E aqui, uma anedota só. Dizem que Tito tem esse nome porque ti, em servo-croata, significa você, e to é isso. Então, Tito, você, isso, era porque ele mandava as pessoas fazerem coisas. Então, Tito, e Tito, e Tito, e a partir disso, esse ficou o apelido. Não sei se é verdade, mas como anedota fica bastante interessante para esse slide de linha do tempo, que, como disseram, está muito colorido. Então, podemos passar para o próximo, por favor. Bom, aqui é só para a gente ter uma noção do que eram os Balcãs antes da Primeira Guerra dos Balcãs, né? O que era a região antes da Primeira Guerra. A Sérvia era pequeniníssima, a Bulgária e a Romênia já eram um pouco maior, e o Império Otomano era extremamente grande, tomava conta de quase toda a região. Como a gente pode ver, entre Montenegro e a Sérvia é a região que hoje ainda é Sandjak. É a antiga região que por mais tempo ficou com o Império Otomano pertencente à Sérvia, e é uma região onde mais tem população eslava de origem muçulmana no território sérvio atualmente. Então, basicamente, depois da Primeira Guerra Mundial, por favor, pode passar para o próximo mapa, ali na Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, o mapa da região era assim. O grande mar azul clarinho é o Império Austro-Húngaro, uma Sérvia bastante robusta, que ganhou muito território do Império Otomano, Grécia também, a Albânia basicamente do mesmo tamanho que é hoje, Montenegro também, e a Romênia com um pedaço da Bessarábia, mas já sem metade do território, e a Bulgária bastante maior. Por favor, próximo slide. E agora a gente começa a tratar do que, afinal de contas, por que estamos aqui hoje, para falar dos crimes contra a humanidade e genocídios ocorridos nos Balcãs até 1995, que é a data de Srebrenica. Com a Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos um novo arranjo geográfico, o final das perdas otomanas no território, e com tratados de paz entre os estados, criando novos estados com o fim dos impérios centrais, que vão conter cláusulas de proteção às minorias. Porém, desde 1914, algumas fontes relatam que desde 1913, os otomanos, que ficaram muito conhecidos com o genocídio armênio, teriam cometido o genocídio de gregos e demais povos católicos, demais povos cristãos, no geral, em seu território. Tanto é isso que em 1917, o jornal americano Lincoln Daily Star, ele traz essa notícia que me chamou muita atenção, porque ele traz: não satisfeitos com a tortura de armênios, os turcos expandem sua crueldade para os gregos. Então, era sabido já em 17 que tanto armênios quanto assírios, tanto é que Lenkin o cita, quanto gregos sofreram no Império Otomano. E o pior, isso continuou até 1922. Continuou já depois da guerra nas discussões acerca dos limites finais do Império Turco-Otomano, que passa a ser República Turca. As fontes, elas não são muito confiáveis. Existem fontes que trazem que até 900 mil gregos foram assassinados pelo Império Turco-Otomano de 1913 ou 14 até 1922. O que não tem discussão é que gregos pônticos, ou seja, daquela região de Pontos no Mar Negro, foram exterminados. 350 mil gregos foram exterminados pelo Império Turco-Otomano nesse período. E
As potências vencedoras sabiam disso. Tanto sabiam que o artigo 142 do Tratado de Sèvres de 1920 com a Turquia traz dois termos interessantes, que além de cobrar o Império Otomano de punir os perpetradores dos crimes, assegurar os direitos das minorias. E como que os aliados se referem aos otomanos? Como um regime terrorista que perpetrou massacres. Por favor, Arthur, pode mudar? Talvez esse seja uma das razões, várias, né, que esse tratado não tenha sido ratificado. A principal, na verdade, é que nesse período a Turquia também estava em guerra de independência, que também é chamado de Revolução Turca. E o Atatürk, Mustafa Kemal, que acabou vindo a governar a Turquia depois da República Turca, não ratificou o tratado, precisando passar por um novo em que, de certa forma, os aliados perdoam os crimes cometidos pelos turcos otomanos na Primeira Guerra Mundial e permitem que se cometa um outro crime. Qual é esse crime? Embora o Tratado de Lausanne, nos artigos 37 e 45, ele traga cláusulas de proteção a minorias, focando sobretudo nas populações não muçulmanas, com direito e respeito aos seus idiomas e às suas religiões, ele traz, no artigo 142, o reconhecimento de uma convenção que foi assinada 6 meses antes, ou seja, em janeiro de 1923, entre a Grécia e a Turquia, que autorizava o intercâmbio de população. Não se essa população assim o desejasse. Era um intercâmbio compulsório dessa população. No texto, não se trata de gregos nem de turcos. O texto trata pessoas que professem a religião ortodoxa grega seriam passados da Turquia para a Grécia e pessoas que professassem a religião muçulmana seriam passados da Grécia para a Turquia. O mais interessante disso tudo é que isso, que aos olhos de hoje é uma transferência forçada de população, portanto, já era chamado de uma limpeza étnica, nesse caso, uma limpeza étnica oficializada e aceita, hoje em dia é um crime contra a humanidade, mas naquele período foi chancelado pelos principais poderes da época. Reino Unido, França, Itália, Japão, entre outros. Para a gente ter uma noção de dimensão do que a gente está, das pessoas que foram levadas, aqui, só para explicar a foto, mão esquerda, nós temos o barquinho levando pessoas de origem muçulmana, saindo da Grécia, portanto. E mão direita, salvo engano, essa foto é de Tessalônica. E são... Aliás, não é de Tessalônica. A primeira é de Tessalônica. São pessoas fugindo, pessoas de religião ortodoxa grega, fugindo da Turquia para a Grécia. Essa limpeza étnica, essa transferência forçada de população, movimentou 1.600.000 pessoas. A maioria, 1,2 milhão, de gregos da Turquia e 400.000 muçulmanos, que eu coloquei aqui como turcos, para a Grécia. Mas ao longo do tempo, a gente vê que muitas dessas pessoas que são colocadas como turcas, por serem muçulmanas, muitas vezes não são, às vezes são albaneses, mas que preferem ir para a Turquia. O que acontece é, nesse caso, eles não tinham nem preferência. Eles não poderiam, se fossem albaneses, eles não poderiam ir para a Albânia. Deixava muito claro que eles tinham que ser transferidos para a Turquia. E lá, procurar meios de subsistir. Arthur, por favor. Então, aqui, nós temos o mapa da Europa, ali no final da Primeira Guerra Mundial, e nós vemos como o reino dos sérvios, croatas e eslovenos está formado basicamente na sua extensão que ficou até a Iugoslávia, perdendo só a Ístria. A Romênia vai mudar, a Bulgária vai mudar um pouquinho. A Grécia é muito maior do que é hoje. Por quê? Porque todo esse território grego eram as conquistas que ela teria por Sèvres.
que não foram ratificadas em Lausanne. Lausanne acaba protegendo os interesses turcos. E só para não esquecer um tema que eu acabei não falando no slide passado, no fim da Primeira Guerra Mundial, também houve tratado entre as potências vencedoras e o novo reino dos sérvios, croatas e eslovenos, com a proteção de minorias. Esse tratado é o tratado de, deixa eu ver aqui, Saint-Germain-en-Laye, e é o tratado de Saint-Germain-en-Laye com o reino dos eslovenos, sérvios e croatas. Claro, dentro do contexto, se eu falar Saint-Germain-en-Laye, vocês não vão pensar na Áustria. Mas sempre que a gente falar em tratados, infelizmente, eles sempre ocorrem em estados, sempre ocorrem em cidades que acabam se repetindo. Haja vista que, para fazer essa apresentação hoje, ao pesquisar tratados que se repetem no tempo, eu descobri que quando a gente fala tratado de Tordesilhas, tecnicamente, a gente tem que especificar qual. Porque não é só o tratado de Portugal e Espanha, mas também tem um tratado de Tordesilhas entre o Império Habsburgo e Mônaco, que ocorre mais ou menos 80 anos depois, no século XVI. Esse aqui é o tratado de Saint-Germain-en-Laye, entre Reino dos Sérvios, croatas e eslovenos, com os poderes vencedores, em que se garante liberdade de culto, se garante liberdade linguística e de raça, segundo o próprio... obrigado, Arthur. Que é dos artigos 7 a 11, se garante liberdade e proteção linguística, liberdade de culto e garantias de se permanecer... O termo que eles usam é raça, mas que hoje a gente entende como etnia. Tá? Então, proteções especiais, mas proteções especiais, sobretudo nos artigos 9, 10 e 11, à população muçulmana dentro do território do reino esloveno, sérvio e croata, com garantias específicas ao controle de cemitérios e ao acesso a mesquitas. Agora, então, por favor, Arthur, você pode pular 2. Obrigado. Basicamente, o único massacre que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, e eu não estou falando aqui de crimes de guerra avant la lettre, mas eu estou falando de que hoje a gente considera como crimes contra a humanidade e genocídio na Primeira Guerra Mundial, seria nos Balcãs contra os gregos. Na Segunda Guerra Mundial, a situação vai ficar um pouco complicada, e um pouco porque, embora a gente sempre associe a Segunda Guerra Mundial com o morticínio, com o genocídio de judeus e de ciganos, né, de roms enquanto povos, nos Balcãs vai ampliar também, e nós vamos ter outros grupos sofrendo genocídio. Aqui, basicamente, eu não quis fazer uma nova linha do tempo, mas em 39, a Albânia vira província italiana. A Grécia passa a ser vencida e ocupada militarmente pela Alemanha em 41, logo depois de ter resistido ao assédio italiano. Em 40, a Bulgária passa a ser aliada do eixo e a Romênia também. Mas a Romênia, para ser aliada do eixo, ela acaba cedendo a Transilvânia Norte para a Hungria e a Dobruja Meridional para a Bulgária. Além disso, o reino da Iugoslávia, porque lembrando que em 1929 o reino dos eslovenos, sérvios, croatas muda de nome, é invadido, ocupado e desmembrado pelo eixo. Só que a antiga Iugoslávia ela vai sofrer umas mudanças muito fortes e vai se tornar uma guerra quase à parte. E vai ter um cenário quase à parte também, como eu vou mostrar agora. Arthur, por favor. Primeiro, que a Iugoslávia passa a ser uma zona de guerrilha. Nós temos diversos grupos atuando. Uma zona também com estados fantoche e territórios anexados. A Eslovênia, por exemplo, ela passa a ser anexada pela Áustria, mas com pequenas partes da Itália e a Hungria. E a Croácia, embora ceda territórios à Itália e à Hungria, ela recebe o território inteiro da Bósnia e Herzegovina, formando o Estado independente da Croácia, governado por Ante Pavelić.
com o seu grupo paramilitar, chamado de Ustaše. Esses Ustaše, que é o plural de Ustaša, vão formar essa bandeira, que é a bandeira da Croácia, com o símbolo, com o U, que é o símbolo dos Ustaše, e vão cometer grandes crimes durante essa guerra. Mas, se me permitem dizer isso, infelizmente, eles não são os únicos a cometer crimes contra populações civis na guerra. A Sérvia, embora não o faça enquanto Estado títere, vai fazer de outra forma. A Sérvia ela vai perder Bačka, que é uma região da Voivodina, para a Hungria, ou seja, a região norte, Sandžak para Montenegro, Kosovo para a Albânia, Macedônia do Norte para a Albânia e para a Bulgária, e o resto do território passa a ser administrado militarmente ou pelo Estado fantoche de Milan Nedić. Montenegro, por sua vez, não chega a ser uma província da Itália. Ela é terceirizada, por assim dizer. Ela passa a ser um território dominado pela Albânia, que por sua vez estava como Estado fantoche, região provinciana da Itália. E aqui começa o maior problema. Ao passo que os exércitos do eixo, fascistas e nazistas, avançam pela Iugoslávia, grupos diferentes surgem, como os Chetniks, seria Chetnici em servo-croata, mas eu vou deixar Chetniks, que fica mais fácil de pronunciar. E também é como a gente vê normalmente na literatura. Os Chetniks de Mihailović, que são basicamente realistas, realistas, eles são pró a antiga Sérvia e a grande e antiga Sérvia, pró-rei da dinastia Karađorđević, e os partisãs, liderados por Tito, de ideologia comunista e antifascista. Os Chetniks, eles trazem uma complexidade. Originalmente, eles possuíam em suas tropas tanto pessoas de origem muçulmana quanto de origem judaica. Em determinados momentos na guerra, os Chetniks passaram a atacar essas duas minorias, o que fez boa parte da população de origem muçulmana e de origem judaica a engrossar o exército partisano. Além disso, enquanto a gente fala desses Chetniks realistas, que são do Draža Mihailović, que em determinados momentos da guerra atacavam nazistas e atacavam italianos, outras vezes se juntavam com os italianos e se juntavam com os nazistas para atacar os partisãs. E outras vezes atacavam os Ustaše. Então, era um grupo que pensava na Sérvia e tinha todos os demais outros grupos como seus inimigos. Essa era a diferença básica deles. O outro lado eram os Chetniks de Pećanac, que eram colaboracionistas e só atuavam ao lado dos alemães. Pode passar, por favor. Então, aqui é o mapa da Segunda Guerra Mundial, como tinha ficado. Tá, o Estado independente da Croácia e as expansões. E aqui nós temos esse mapa, a quantidade de campos de concentração que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial na antiga Iugoslávia. São 70 no total. 41 só dentro do Estado independente da Croácia. Tá pequenininho, mas ali naquele bolo de numerinhos no Estado independente da Croácia, nós temos o ponto 11, que é o centro de Jasenovac, que atualmente se encontra entre a fronteira da Croácia com a Bósnia. Pode passar, por favor? E esse centro ele ficou muito conhecido porque é um dos principais campos de concentração da Croácia e ele acabou sendo o responsável pelo que foi reconhecido até mesmo por Lenkin depois. Até no livro Axis Rule in Occupied Europe, ele traz, no capítulo 16, se não me engano, o reconhecimento do genocídio sérvio durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que é sabido, a Shoah, que é o genocídio judaico, na região da Iugoslávia foram 66 mil judeus mortos. Esses dados são do Yad Vashem. Tá? Inclusive, os dados sobre o genocídio sérvio, o Yad Vashem fornece. É muito interessante como eles não trabalham só com o genocídio do povo judeu, eles trabalham com
todo o Holocausto de todos os grupos que foram assassinados pelos poderes do eixo. Então, 66 mil foram mortos na antiga Iugoslávia, 20 mil apenas no campo de Jasenovac, sendo 27 mil na Sérvia como um todo, por campos operados pelos nazistas, e aproximadamente 30 mil na Sérvia geral. Então, 2/3 do que foi morto na Sérvia foram no campo de Jasenovac. E tem um dado agravante. Jasenovac não era controlado pelo exército alemão. Quem era responsável por Jasenovac eram os Ustaše. Foi o único campo de concentração na Segunda Guerra Mundial que teve um poder não alemão a controlar. Poraimus, que é o nome que se dá ao Holocausto Rom, no Holocausto cigano na Segunda Guerra Mundial. 90 mil foram mortos na antiga Iugoslávia, 12 mil na Sérvia, 25 mil pelos Ustaše, 15 mil em Jasenovac. E aqui vem um dado que mais me chamou a atenção preparando aqui o nosso encontro de hoje. O genocídio sérvio, aproximadamente 350 mil sérvios foram mortos pelos croatas e alguns também pelas tropas ocupantes. 52 mil só em Jasenovac. E esse homem de roupa preta, que é o uniforme da Ustaše, é o senhor Petar Brzica. Ele tá posando para a foto, eu não sei se vocês conseguem ver, eu apaguei com esse círculo preto de propósito, porque ele resolveu posar para a foto com a cabeça de um Chetnik decepado. Dá para ver só o cap. Esse senhor, ele ficou conhecido, dado relatos de pessoas que viram isso, por ter matado numa mesma noite, ter cortado numa mesma noite 1.300 gargantas. Cortado com essa peça que está no meio dos slides, chamada Sporziak, que literalmente é corta-sérvio, em que se pegava com a garra e se fazia o furo e degolava. Essa imagem aqui, esse ícone que tem aqui no canto inferior direito, é de um senhor chamado Vukašin Mandrapa. Ele foi um santo mártir dos sérvios, da Igreja Ortodoxa Sérvia, durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele foi obrigado a benzer Ante Pavelić, que é o responsável pelo Estado Ustaše, e ele teria se recusado. Ao se recusar, um soldado de nome Friganović, cortou suas orelhas. Ele se recusa novamente, corta o nariz. E diante de cada recusa, partem a abrir o peito, furam os olhos, abrem o peito e, por fim, cortam o seu pescoço. Mas ele se recusa a benzer essa pessoa, o Ante Pavelić. Foi tão traumático para os croatas mesmo, e aqui eu quero só fazer uma ressalva, não foram os croatas que mataram os sérvios, foram os Ustaše que mataram os sérvios, que é um grupo paramilitar croata. Dizer que são os croatas é muita gente. E os croatas, eles também foram contra, em boa medida, ao que ocorreu. Teve apoiadores? Teve, óbvio. Mas também teve gente que ficou do outro lado. E teve gente que participou, inclusive, como partizan. Um deles, o poeta e partizan Ivan Goran Kovačić, denunciou crimes dos Ustaše contra os sérvios no poema Yama, Fosso. Ironicamente, o poeta Kovačić, ele morre em 1943, quando ele é capturado e morto pelos Chetniks sérvios. Chetniks esses, que só para já aproveitar o gancho, foram responsáveis pela morte de 73 mil pessoas, entre bosníacos e croatas. Bosníacos são, mais uma vez para fixar, são eslavos de origem muçulmana. Atuavam basicamente na Bósnia-Herzegovina, Croácia e Sandjak, participaram na Operação Alfa, com a Itália e a Croácia contra os partisãs, e um dos massacres mais conhecidos foi o massacre de Gata, que fica na Dalmácia, na atual Croácia, com 96 mortos e a incineração completa da cidade. Por favor, pode passar, eu vou começar a acelerar um pouquinho.
não apenas os Chetniks e os Ustache foram responsáveis por crimes na Segunda Guerra Mundial. Os partisans também. No contexto das repatriações de Bleiburg, na Áustria, as tropas nazistas e colaboracionistas estavam fugindo da Iugoslávia para a Áustria, foram capturados e foram barrados a entrada pelo Império, bom, não deixa de ser Império, pelo Império Britânico, que estava ocupando o território austríaco, impediram que entrassem, eles retornaram para a Iugoslávia, foram capturados pelos partisans, colocados em campos de trabalho forçado e assassinados. E aqui foram nazistas, fascistas, húngaros, eslovenos da Guarda Nacional, Ustaše, Chetniks e qualquer pessoa que tenha sido colaboracionista. Tá? Os principais lugares foram Kochevski Rog, Matseli e Tesno. Depois de terminada a guerra, começam os expurgos de minorias, sobretudo na Voivodina, a região norte, ali ao norte do Danúbio e ao norte do Sava. Essa região fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então era uma região que tinha uma grande concentração de húngaros e uma grande concentração de suábios do Danúbio, que são alemães. Esses dois grupos humanos, eles estão presentes nessa região desde o século XII, aproximadamente. E os números, eles oscilam, mas suábios do Danúbio são aproximadamente 57 mil mortos, húngaros 40 mil mortos. Sempre com a acusação de serem colaboracionistas. Coisa parecida aconteceu na União Soviética também, com os alemães do Volga e os tártaros, tanto da Crimeia quanto tártaros do Volga e outros grupos que constituíam a União Soviética. Outro grupo que sofreu, agora já na região da Istria e da Dalmácia, foram os italianos. Um massacre conhecido de 5 mil italianos é o massacre do Foibe. Foibe é plural de foiba, que é uma espécie de fosso ou gruta, como esse da foto, em que as pessoas eram jogadas vivas nessas grutas. 5 mil foram mortos assim na Istria. Istria é uma região que tem muitos foiba, ou seja, foibe, perdão. E além disso, houve o êxodo de italianos, a transferência forçada, e muitos fugindo também como refugiados, da Dalmácia e da Istria. Ainda hoje há população italiana nessa região, porque, bom, eles estão presentes no território da antiga Iugoslávia desde o século X, ainda no período dos doges venezianos, porque isso eram as repúblicas marítimas italianas, toda essa região da Istria e da Dalmácia. Essas minorias, tanto alemães quanto húngaros e quanto italianos, continuam existindo nos Balcãs, mas cada vez mais minoritárias. Cada vez menos se fala a língua, embora elas gozem de certa proteção atualmente. Outro dado interessante, no final, nos desertores da guerra, já tinha acabado, na verdade, é o Natal Sangrento. Na verdade, não tinha acabado, porque é o Natal Sangrento, 1945, e não é o Natal católico, é o Natal ortodoxo, que então é janeiro de 45, não é a guerra acaba em maio, onde 100 mil pessoas são deportadas e 5 mil mortos. 5 mil pessoas são mortas, de búlgaros na Macedônia do Norte. A Bulgária tinha invadido, tinha conquistado uma boa parte da Macedônia e são eliminados. Pode passar, por favor? Com o fim da guerra, eu vou passar muito rapidamente nesse slide. Com o fim da guerra, temos uma nova Constituição em que se divide a Iugoslávia em repúblicas socialistas como a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia-Herzegovina, a Macedônia e Montenegro, além de ter 2 províncias autônomas na Sérvia, a de Voivodina e da Kosovo-Metohija. Desde a primeira Constituição, há proteção de minorias, sobretudo garantindo o desenvolvimento cultural e de idioma. Em 63, o preâmbulo, no princípio primeiro, vai garantir a essas repúblicas iniciais, ou seja, não as autônomas, autodeterminação e possibilidade de secessão. E repete a ideia de minoria, de proteção à minoria. Em 74, na última grande mudança constitucional na Iugoslávia, nós temos uma alteração sumindo a ideia de secessão e de autodeterminação para as repúblicas e a garantia de que qualquer mudança no Estado deveria ocorrer com o aval de todas as repúblicas na Assembleia das repúblicas e províncias autônomas. Além disso, a ampliação das garantias às minorias, como, por exemplo, liberdade religiosa, uso de alfabeto e do próprio idioma. Por favor, pode passar.
E aqui nós chegamos ao começo do fim. Né? O começo do fim da Iugoslávia, não da nossa história. Nós temos essa condição da Iugoslávia na década de 70, em que a população ela pode ter proteção ao seu idioma, sua religião, seu alfabeto. Mas, em 1986, o Memorandum Sano, que é da Academia Sérvia de Artes e Ciências, ela publica, na verdade, ela faz um memorando e acaba vazando e sendo publicado num jornal, afirmando que a descentralização que pouco a pouco, paulatinamente, estava ocorrendo na Iugoslávia, fazia os sérvios sofrerem. O que não é de verdade, porque os sérvios dominavam basicamente todo o aparato estatal. Muito do aparato estatal iugoslavo era sérvio. Era dominado pelos sérvios. E até, por uma dessas ocorrências da vida, eu estava mexendo nas minhas coisas esse ano e eu encontrei cédulas que me foram dadas por refugiados bosníacos que vieram para o Brasil na década de 90. E todas essas cédulas, elas têm efígies de nomes conhecidos da cultura iugoslava. Todos são sérvios. Antigos reis da Sérvia, cientistas sérvios, poetas sérvios. Então, isso torna difícil defender que a ideia de que os sérvios estavam sofrendo discriminação, sobretudo na Croácia e em Kosovo. A situação vai piorar mesmo com Milošević, quando ele chega ao poder na Sérvia. Ele já era o líder do Partido Comunista e ele chega finalmente ao poder na Sérvia. E ele decreta o fim da autonomia das províncias de Vojvodina e do Kosovo. Com isso, a Sérvia, que tinha um voto, Vojvodina e Kosovo tinha 2 votos, um voto cada um, a Sérvia passa a ter 3 votos. Nesse diapasão, Montenegro, que normalmente votava junto com a Sérvia, basicamente garantiria então, para qualquer mudança que facilitasse a vida dos sérvios, né, que facilitasse o interesse da Sérvia, já tinha 4 votos contra os outros 4. Essa era a força dentro da Iugoslávia. E, em 1989, lembrando 600 anos da Batalha de Kosovopolje, que é o Campo dos Melros, que são os passarinhos pretos, Milošević, como se diz num jargão bastante técnico, pôs fogo no parquinho ao insuflar a população sérvia contra todos os não sérvios, retomando a Batalha de 1389 e lembrando o fervor do herói Miloš Obilić, que morreu ao matar o sultão Murad I. Esse discurso ele é anti-muçulmano nas entrelinhas, embora ele seja meio claro em algumas passagens. Ele fala sobre a união da Iugoslávia, mas ele é muito claro no seu interesse de ser Iugoslávia da Sérvia e não das outras minorias. Próximo, por favor. Então, esse é o mapa da Iugoslávia antes da guerra. O que é azul é a população sérvio-montenegrina. O que é verde são bosníacos, população de origem muçulmana eslava. E vermelho, croatas. Essa é o resumo da arte em 1991. Para ficar mais claro, o próximo mapa, a gente vê como estava a divisão. Nós estamos tratando de uma população de 23 milhões e 500 mil, aproximadamente. Desses, 36,2% eram sérvios e croatas era a segunda maior, 19,7%. Muçulmanos vinha logo depois, são os 10%. O que chama atenção aqui é aparecer albaneses, que seriam os kosovares, 9,3%, e os húngaros, 1,6%. Mas mais interessante são aqueles que se consideram iugoslavos. Acima de todas essas divisões, eles são iugoslavos e outros. Outros, se me permitem, era todos aqueles que não tinham uma proporção grande o suficiente para ser representada no mapa, apresentando então romanes, que são os ciganos, turcos, romenos, judeus e búlgaros. População de romani e população judaica existe até hoje. Tanto é que tem um caso célebre na Corte Europeia de Direitos Humanos, Sergi e Finch, que estão tentando, como a posterior constituição da Bósnia-Herzegovina não permitia a divisão entre sérvios, croatas e bosníacos, essas duas pessoas, que são um de origem
cigana e outra de origem judaica se viam com seus direitos tolhidos por não serem de nenhuma das três representações reconhecidas na Constituição e por isso reconhecer a Corte Europeia de Direitos Humanos. Passamos ao próximo slide e agora começa as guerras do final da Iugoslávia. Eu estou chegando bem ao final da minha apresentação extensa. Eu peço desculpas por isso. Em 91, começa o esfacelamento. Tanto a Eslovênia quanto a Croácia declaram independência de forma unilateral, depois de fazer um plebiscito, é verdade, que é chamado por questões linguísticas de referendo. A Guerra da Eslovênia dura 10 dias, com vitória da Eslovênia, e é muito facilitada, e tem o seu estado reconhecido independente em 92, e ela é muito facilitada porque tinha um grupo servindo como tampão para levar tropas até a Eslovênia, que é a Croácia. O território croata fica entre a Sérvia e a Eslovênia, o que dificulta a movimentação. A JNA, que é a Jugoslavenska Narodna Armia, que é o Exército Popular da Iugoslávia, era, como todo aparato militar, todo aparato burocrático da antiga Iugoslávia, basicamente um exército composto por sérvios. Os que não eram sérvios acabam saindo da JNA, eu chamo de J, embora esse J tenha som de I, da JNA, para formar os exércitos dos estados que estão se tentando independentizar. E aqui começa a surgir a Guerra da Croácia, de 1991 a 1995, em que se enfrenta o exército croata contra a JNA, que são os sérvios, e os sérvios da Croácia formam sua República Sérvia da Krajina. Krajina é fronteira, que é a região que está próximo à Bósnia e próxima à Voivodina, e esses dois grupos vão lutar contra os croatas. Aqui nós temos a foto da torre de água, a caixa d'água de Vukovar, e como ela ficou pós-guerra e como ela é ainda hoje. Pode passar, por favor? Quer dizer, sofreu algumas alterações até para manter a estrutura, mas ela é basicamente dessa forma. Por favor. Então aqui eu vou selecionar para facilitar e não nos perdermos. Os três grupos, os dois grupos envolvidos na guerra da Croácia e da Sérvia, da Croácia contra a Iugoslávia, né, a independência da Croácia, cometeram crimes. A JNA, Krajina e grupos paramilitares foram responsáveis pelos massacres de Dali, de Lovas, de Široka Kula, de Batim, de Saborsko, de Škabrnja, de Votim e de Ovčara. Ovčara é a Batalha de Vukovar. Só nessa, 200 pessoas foram assassinadas. Num total de aproximadamente 500 pessoas assassinadas sem legítima defesa, população civil sendo assassinada por essas tropas ou paramilitares ou tropas militares da Sérvia e da Krajina. Alguns dos envolvidos são Milan Martic, que era do exército da Krajina, Mile Mirkisic, da JNA, e aquele que eu já citei antes, Vojislav Šešelj. Ele fazia parte de um grupo paramilitar chamado Águias Brancas e foi condenado posteriormente pelo tribunal para os crimes da antiga Iugoslávia. O Šešelj, inclusive, os três últimos aqui, Šešelj, Mirčić e Radić, foram condenados pelas mortes de Vukovar por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Só que o Šešelj, além de peitar o tribunal, por assim dizer, falando palavras de baixo calão e mandando o juiz, inclusive, praticar sexo oral com ele, segundo algumas fontes, acaba por ter essa postura de resistência ao tribunal, ser reconhecido hoje e ter um status de espécie de herói da Sérvia, o que é muito perigoso. Mas também é muito perigoso o que aconteceu com os croatas. A Guarda Nacional, que é uma tropa à parte, a HV, que é o exército croata, e a polícia croata, participaram dos massacres de Sisak, campo de Pakratica Poliana e Golubic. Aqui nós temos envolvidos o Milankovic da polícia e o Ante Gotovina do exército croata. Ante Gotovina é uma pessoa bastante interessante.
ele foi primeiro da Legião Estrangeira Francesa, depois ele passa para ser do exército croata, e ele chega a ser julgado e preso, mas inocentado pela... ele começa a ser... O Milankovic é julgado e preso, mas o Gotovina ele é inocentado pelo tribunal, e é considerado como um herói popular por uma parte dos croatas até hoje em dia. É interessante lembrar que no final da Guerra da Croácia houve a Operação Storm, em que no avanço final contra a Craína, um grande fluxo de população de sérvios dessa região de fronteira acaba fugindo da Croácia. Nessa fuga, a Croácia fica praticamente croata. Os sérvios que faziam parte do território saem e passam a ocupar a Sérvia. Além disso, como um dado extra, hoje em dia a Anistia Internacional ela costuma fazer denúncias ainda de que as pessoas envolvidas em crimes contra os sérvios não foram julgadas e apresentam posições de governo, posições de mando dentro da República Croata, o que é perigoso. A mesma coisa acontece na Sérvia. Pode passar, por favor? Mais 5 minutos eu termino, gente. Em 1992, começa a Guerra da Bósnia. Logo depois da declaração unilateral de independência, tanto da Macedônia quanto da Bósnia-Herzegovina. Em 91, surge, na mesma época que surge a Craína, surge a República Srpska. República Srpska significa República Sérvia, mas para a gente não causar problema com a Sérvia, que na verdade seria a República da Sérvia, o país Sérvia seria a República da Sérvia, e República Srpska seria a República Sérvia, um pedaço da Bósnia, eu vou deixar no original a República Srpska, que proclama sua independência em 92, cria seu exército e vai lutar contra a Bósnia. Todos os bosníacos. A Guerra da Bósnia vai durar de 92 até 95 e vai envolver bosníacos, que são eslavos muçulmanos, croatas e sérvios. Aqui, só a título de ilustração, eu coloquei à esquerda, a gente pode chamar de as obras da guerra, né? A arte da guerra. A destruição de Sarajevo, a mão esquerda, e a destruição da Stari Most, a ponte velha de Mostar, na Bósnia, uma ponte construída no século XVI. Na mão esquerda, nós temos a destruição cometida pelos sérvios, na mão direita, a destruição cometida pelos croatas contra os bosníacos. Pode mudar, por favor? Então, eu vou selecionar aqui apenas 4 principais massacres que ocorreram. E é interessante a gente prestar atenção porque existiu massacre dos sérvios contra bosníacos e croatas, dos croatas contra os bosníacos, dos croatas e bosníacos contra os sérvios e dos bosníacos, ora contra os croatas, ora contra os sérvios. Então, é a luta de todos contra todos. É bastante complicado dependendo do período que a gente analisa. Os massacres mais conhecidos dos sérvios são de Doboj, Bijeljina, Foča, Prijedor, Zvornik, Višegrad, Bijeli Potok e Srebrenica. E aqui, sim, na guerra na Bósnia, a gente tem claramente um genocídio. Enquanto nos outros a gente via crimes contra a humanidade, aqui nós temos claramente genocídio, inclusive com números assustadores. Aqui nós temos alguns membros que participaram, Mladic, Kristic e Karadzic, por exemplo, participaram diretamente de Srebrenica, enquanto Rajnatovic é um paramilitar de apelido Arkan, que ficou conhecido por liderar os Tigres. Inclusive, se vocês procurarem na internet, Arkan, ele acabou virando popstar, porque ele era um hooligan do Estrela Vermelha de Belgrado, ele casou com uma cantora de turbo folk, que, não sei, se a gente for fazer um comparativo, o que fazia sucesso de música no Brasil à época era axé, lá turbo folk seria o axé famoso lá da época, a Tsetsa, e sempre ele pousava com um filhote de tigre no colo, um filhote de tigre vivo. Tem várias cenas disso, várias pessoas encapuzadas e ele com um tigrinho. E Milan Lukic, dos mesmos Águias Brancas paramilitar do Šešelj. Bom, aqui em Visegrad, Lukic, por exemplo, ele foi condenado por crimes contra a humanidade. Em Visegrad, para terem uma noção, morreram 3.000 pessoas. Além de ter sofrido o ataque à ponte Mehmed Pasha Sokolovic, que também é do século XVI, e essa ponte ela tem um interesse especial porque ela acabou sendo o tema do livro e
do Nobel de 61, sérvio, nascido na Bósnia, Ivo Andrić, né? A ponte sobre o rio Drina. E também é um patrimônio da Unesco, patrimônio da humanidade da Unesco, que foi atacado, mas diferente de estar em Mostar, ela não foi totalmente destruída. Srebrenica. Srebrenica é o grande genocídio. Bom, eu vou encurtar o que ocorreu, mas basicamente nós tivemos um total de 8.372 pessoas mortas, das quais apenas 7.000, aproximadamente 7.000, foram identificadas hoje, ainda hoje. Nós estamos falando de 1995, mas a quantidade de ossadas é tão grande que não se conseguiu ainda identificar todos os mortos para entrar no memorial que a gente vai ver daqui a pouco. Quem era responsável pela proteção dessa região eram os capacetes azuis da ONU, o batalhão holandês chamado Dutch Bed. Eles falham na proteção e os sérvios se aproveitam disso, garantindo que iriam levar a população dali para uma região protegida, que eles não tivessem medo, separando mulheres e crianças não adolescentes em um ônibus, em alguns ônibus, e adultos, homens adultos em outros. As mulheres chegaram, em sua maioria. Os homens nunca chegaram. E se encontraram depois. Quando a gente lê o processo de Mladic e de Karadzic, a gente vê o uso de escavadeiras para abrir grandes fossos e até mesmo a concentração em escolas sendo fechadas, as janelas abertas sendo usadas para jogar granadas dentro e cometer esse genocídio, sim, porque é a morte, é o assassinato intencional com o objetivo de destruir os bosníacos daquela região que era de maioria sérvia, da República Srpska, próximo que hoje é a Sérvia, de Srebrenica, que era um enclave muçulmano num mar de sérvios nessa região. O que é interessante é que o batalhão holandês, ele não é julgado na corte por ter facilitado, mas ele vai ser julgado por uma associação, exatamente, o Dutch Bed, como eu citei agora há pouco. O batalhão holandês ele vai ser julgado por uma associação que nos lembra muito, enquanto latino-americanos, as Mães da Praça de Maio. Uma associação chamada Mães de Srebrenica entrou com um processo na Suprema Corte holandesa contra o batalhão. E a corte reconheceu que pelo menos 10% das mortes cometidas em Srebrenica eram de responsabilidade direta desse batalhão. Por outro lado, o batalhão também processou o Estado holandês por considerar que faltou vontade e que o governo foi negligente com esse batalhão, e a ONU também teria sido por não responderem e não auxiliarem quando eles pediram ajuda para o que fazer com aquela população. Exatamente. Bom, infelizmente, embora esse seja o maior crime, aqui no final da página nós temos um monumento que lembra, esse não foi o único. Os croatas cometeram outros massacres, como Ahmići, Duša, Mokronoge e Stupinido, em que Radić e Kordić foram acusados. Esses crimes são contra bosníacos, tá, gente? Desses, Ahmići é o massacre mais conhecido. 120 muçulmanos foram mortos e Kordić foi indiciado no Tribunal para a Ex-Yugoslávia por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Croatas e bosníacos, massacres de Sjekovac e Bradina. E todos esses massacres, embora não tenham a mesma dimensão, não é porque tem uma dimensão menor que eles deixam de ser menos crimes do que outros. Mas os maiores mesmo foram Visegrad e Srebrenica. De qualquer forma, chama atenção o uso de um evento, né, um massacre, o de Kravica, pelos sérvios, como justificativa para Srebrenica.
Kravitsa. Kravitsa foi um massacre de sérvios, sobretudo militares, fora de combate, por tropas bosníacas, em 1993, no Natal Ortodoxo. Então, as tropas da República Srpska foram pegas em casa, segundo as pessoas as testemunhas. Todavia, no tribunal, não foi reconhecido como crime contra a humanidade, crime de guerra. Então, Nasser Oric, que é o principal responsável por Kravitsa, foi inocentado. Embora existam documentários bastante perigosos, porque eles tentam... É um documentário norueguês, em tese ele seria neutro, mas ele puxa um pouco para o outro lado, ele coloca em dúvida algumas questões de Srebrenica, ele relativiza, e qualquer relativização tratando de genocídios, crimes contra a humanidade, crimes internacionais, é extremamente perigoso, em que mostra o desenterrar de fossas comuns, que prisioneiros sérvios tinham sido previamente acorrentados com as mãos para trás e com tiros na nuca. Então, para quem quiser assistir, se chama Srebrenica, A Town Betrayed, mas, por favor, com muito grão de sal, porque em alguns momentos esse documentário ele tem tons quase de propaganda pró-Sérvia. Com isso, podemos passar para o penúltimo slide, que é o memorial de Srebrenica e Potocari. Cada uma dessas lápides é um dos 8.372. Bom, não 8.372, porque ainda faltam, mas dos que já foram separados, identificados e estão enterrados nesse memorial. Todo ano se faz, eu não sei exatamente como está durante a pandemia. Antes da pandemia estava em número de 6.700, alguma coisa, já que foram identificados. Eu confesso que para esse ano eu não encontrei material sobre se continuou durante a pandemia a investigação e continuaram os enterros públicos. Por fim, não é as referências bibliográficas, por favor, o próximo slide, Arthur. Não são referências bibliográficas, são mais indicações. Tá? Brunetto, ele fala o século dos genocídios, desde um ponto de vista sociológico. É muito interessante porque tem um capítulo específico sobre Srebrenica, que ele vai investigar as causas e vai investigar até um pouco da questão do tribunal da ex-Yugoslávia. Misha Glenny eu posso chamar uma espécie de bíblia para quem quer entender os Balcãs do século XIX até o século XXI. Ele para, a última edição ele para até 2011, então vale muito a pena. O Rafael Lenkin, claro, mais acho que no capítulo 16, em que ele cita os sérvios, ele reconhece os sérvios como genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Laura Silva e Alan Little, Yugoslavia, Death of a Nation. É muito interessante para a gente entender como essas guerras foram surgindo e os conflitos étnicos estavam no país. E, por fim, Maurice Vaissa, que fala sobre as relações internacionais de 45, que é um livro sempre interessante para a gente ter no colo para tratar desse final do século XX. Mas o que eu queria trazer mesmo daqui são dois documentários importantes que o próprio site da corte da ex-Yugoslávia traz, que é Srebrenica Genocide, No Room for Denial e Crimes Before the ICTY, que é Visegrad. Esses estão disponíveis, só entrar no site do tribunal e dá para assistir online. Acho que dá para baixar, não sei, eu só assisti online. E um pouquinho é difícil falar isso, mas um pouquinho dos crimes internacionais nas artes. Tem duas histórias em quadrinhos que são muito interessantes, do jornalista e cartunista, né, quadrinista, Joe Sacco, nascido em Malta, que ele fez Área de Segurança, Gorazde, que vai falar da Guerra da Bósnia, né, que é a Guerra na Bósnia Oriental, de 92 e 95, e Uma História de Sarajevo. Ele foi jornalista durante a guerra, então ele vai tratar disso tendo visto o que estava acontecendo. E 3 filmes. O primeiro aqui na lista
é Dara de Jasenovac. Ele é um filme sérvio que foi bastante criticado porque, segundo alguns, em alguns momentos, ele passa a ser até ufanista e pró-Sérvia, criando ódio étnico. Eu confesso que, ao assistir, me pareceu bastante claro que eles tratam que os Ustaše cometem crimes, porque aparecem alguns momentos que famílias croatas protegem sérvios. Então, eu achei, pelo menos, que não. Existe umas pessoas estão bastante divididas com relação a isso. É um filme muito pesado, de longe é um dos filmes mais pesados que eu já assisti sobre o período, e é a partir da visão de uma garota de 10 anos, eu acredito, que é a Dara. Esse filme, basicamente, ele é feito a partir de relatos de sobreviventes do campo de Jasenovac. Um filme de 1960 da Iugoslávia, e naquele momento em que não se tentava criar tensões étnicas dentro do Estado, se chama Deveti Krug, que é o nono círculo, vai mostrar o Estado Ustaše caçando e matando judeus em campos de concentração. Por fim, o filme que concorreu ao Oscar esse ano, que eu achei muito bom, porque mostra o Dutch Bad, mostra os crimes cometidos pelo exército da Srpska e pela JNA também, de certa forma, Quo Vadis Aida, que é o desespero de uma senhora que trabalha para a ONU. Eu vou dar um pouquinho de spoiler, talvez, mas a ela é garantido o passe livre para fugir e não ser atacada pelos sérvios da Srpska que vão atacar a população masculina, né, em Srebrenica e Potocari. Mas a família dela não é garantida. E ela passa o filme lutando para ter essa garantia, uma vez que ela, todo o período, trabalhou para a ONU, mas a ONU não teve esse cuidado de proteger a família dela, que poderia ser morta. É isso. Estou aberto a perguntas. Desculpa, eu sei que foi um pouquinho extenso. Um pouquinho, porque eu sou gentil comigo mesmo. Eu sei que foi extenso. Então, eu estou aberto agora às perguntas, se houver. Professor Arthur, posso? Exatamente, pode passar a palavra para a Débora. Muito obrigado, Felipe. A palavra para a Débora para a mediação. Ok. Doutor Felipe, muito obrigada pela palestra. Você estruturou a palestra de modo que ficou bem objetiva e didática. Eu agradeço também em nome dos professores organizadores, de todos e todas presentes virtualmente. O que eu observei da palestra, Felipe, pela própria estrutura, é que vivemos em uma sociedade pós-factual e que há sempre uma tentativa de reescrever a história. E um segundo ponto é o medo. Um segundo ponto que também que eu observei é que o medo do outro ele sempre foi utilizado como meio para fomentar o ódio, o que eu acho que é perturbador, e daí os conflitos e guerras por disputas territoriais, o que não é anormal, e como você disse no início, muitas pessoas querem do mesmo lugar, e isso não ia dar certo, como de fato não deu. E minhas duas perguntas você acabou aqui no finalzinho já respondendo, a segunda é a primeira. No caso, a segunda seria sobre os capacetes azuis, você respondeu de forma muito ampla, não cabe mais fazer isso agora. Mas com relação ao não agir da ONU, eu gostaria de saber, de dentro dos motivos que eu fiquei pensando, se ela não agiu por falta de vontade política, se foi uma falta de autonomia jurídica, ou se foi força militar insuficiente, porque ela sai desprestigiada desse evento. Então, você já respondeu também que ela não agiu, mas eu gostaria de saber dentre esses motivos. E se teve algum desses motivos. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta. Uma pergunta é aquela pergunta que a gente torce para não vir, né? Porque ela... Felipe, me desculpa. Não, a gente até conversou antes. Não, eu sei, é porque são conjecturas que eu vou fazer. A partir desse momento, na verdade, a gente tem um reforço em R2P. A partir desse momento, os capacetes azuis eles são olhados com maior cuidado pela ONU. E a partir dessa manifestação, talvez a solução de conflitos não demore tanto como demorou para ser resolvido no momento em que os sérvios, eu vou chamar de sérvios, mas aqui, por favor, não entendam como do país,
mas do grupo étnico, avançavam e pressionavam o Dutch Bat, e cada vez mais tomando o posto de comando, e eles não sabendo ou não podendo, em tese, agir, precisando receber ordens do secretariado, precisando receber... Porque é o que eu até brinquei com o Pedro Henrique no começo aqui, antes da gente se encontrar. Existe um ditado, tá vazando algo de alguém. Desculpa. Não. O que eu conversei com o Pedro Henrique, existe um ditado que é: cachorro com muito dono morre de fome. O Exército Capacete Azul, ele precisa pedir para o seu superior, e precisa pedir para o secretariado, ele precisa trabalhar com a ONU, e precisa trabalhar com o próprio exército do seu país. Nesse momento, causou-se, em tese, um impasse. Esse impasse, pelo menos, é reconhecido pelos próprios soldados ao entrarem na justiça, alegando que eles não tiveram os devidos meios de impedir o avanço das tropas sérvias. Entrando na justiça, culpando tanto o governo neerlandês, né, porque a gente não pode chamar de Holanda, apesar de estar na Haia, que é a província da Holanda, mas os Países Baixos são mais amplos que a Holanda. Tanto o governo neerlandês quanto a ONU, por não ter fornecido meios. Então, sim, talvez tenha sido falta de vontade política, um aparato jurídico ainda fraco, porque estava muito incipiente. Hoje em dia, difícil dizer isso, mas de certa forma é porque ocorreu Srebrenica, que hoje não ocorre mais Srebrenica, de certa forma. Então, sim, é uma mistura dos três. Falta de preparo, falta de interesse político e falta de aparato jurídico eficiente para barrar esse tipo de acontecimento. Pelo menos com uma velocidade maior, que não fizesse isso de deixar para a cadeia de comando e acabar, no fim, deixando que as pessoas morressem ali do lado. E eu não posso fazer nada porque eu tenho que guardar posição, eu tenho que defender eu só posso ir até o outro lado da rua. Chego na calçada, não posso entrar. Então, a limitação ali, o pensamento estrito do que é o cumprimento de dever, talvez tenha prejudicado. Obrigada, Felipe. Somente essas duas perguntas que eu tinha, e eu vi que não tem nenhuma outra. Eu agradeço e passo a palavra para o professor Arthur Capella. A gente poderia passar a palavra para o professor Flávio e Pedro Henrique, que eles se manifestaram, acho que eles queriam fazer algumas perguntas. Eu não vi, desculpa. O Pedro Henrique primeiro, porque ele é que entende do assunto. Bom, obrigado, boa noite, professor Flávio, boa noite, professor Paulo, boa noite, professor Arthur, boa noite, doutor Felipe, acho que eu nunca chamei você de doutor Felipe em público, mas primeira vez para tudo. Bom, parabéns pela palestra, além de muito bem preparado, o projeto gráfico estava muito bonito, se eu puder passar depois, inclusive, agradeço os truques aí, né, como fazer para fazer direitinho, mas vamos para o assunto mesmo. Eu acho que uma coisa que eu falei até no meio da palestra pelo chat e que chama a atenção é que os bosníacos, né, os eslavos muçulmanos, eles sempre foram, parece que, deixados de lado. Porque a gente pode até ver o reino pós-Primeira Guerra, chama Reino dos Eslovenos, Sérvios e Croatas. Cadê os bosníacos? Cadê os macedônios? Cadê os montenegrinos, que era um país independente, inclusive? Eu acho que sempre teve eles sempre foram excluídos, e pelo que eu leio também, eles têm uma coisa do croata falar que eles só são um croata que é muçulmano, o sérvio fala que eles são um sérvio que é muçulmano, então é um pouco complicado, porque a gente vê que todos os grupos militares na Segunda Guerra tinham bosníacos em algum momento. Eu acho que até hoje existe esse desprezo por eles mais até do que para kosovares, que enfim são os étnicos, e outros, os macedônios, que têm muita ligação com a Bulgária, em geral, Macedônia do Norte, né? Mas uma coisa que a gente
que talvez seja legal falar que hoje em dia, nesse momento, parece que as coisas estão esquentando, né, de novo, porque acharam indícios fortes que a China e a Rússia como sempre, acho que foi a Dalma que perguntou no começo, falou, mas por que o Conselho de Segurança não agiu mais durante a guerra da Yugoslávia, né? Como nós vamos ver, que a Rússia é mesmo enfraquecida, a Rússia é uma aliada da Sérvia terra, então a Rússia não vai fazer nada no Conselho de Segurança, a não ser que seja uma aberração muito grande que esteja acontecendo para intervir contra a Sérvia ou contra a Sérvia, para ser mais preciso. Né? E também Kosovo, a gente viu desenvolvimentos ultimamente aí que a coisa não está tão solidificada como deveria estar, como até cheguei a acreditar que estava até pouquíssimo tempo atrás. Queria saber o que você acha desse reaquecimento lá. Bom, se você não julga direito os crimes, se você não estabelece penas duras, se você permite que criminosos de guerra passem a ser heróis, é uma questão de tempo para que novos velhos problemas voltem a aparecer. Então, sim, a gente tem visto as coisas esquentarem. Antes disso, concordo com essa questão. Normalmente a gente sempre ouve que tem dois grupos principais de eslavos nos Balcãs: os croatas e os sérvios. Os sérvios, eles acreditam que todos são sérvios, mas em algum momento tiveram que começar a professar a religião do invasor, seja ele o invasor turco, seja ele o invasor austro-húngaro, e os croatas, eles só consideram os bosníacos como professando a religião do invasor, mas que os sérvios teriam se convertido à religião ortodoxa em algum momento, mas todos teriam a mesma origem. Bem, na verdade, sérvios e croatas e bosníacos, e todos os eslavos do sul praticamente, possuem o mesmo idioma, o sérvio-croata, que é perfeitamente inteligível. Se você fala ou tem noções de um, você entende o outro sem problemas. O que vai diferir mesmo um pouco mais é o macedônio, que de certa forma tem maior proximidade com o búlgaro, e o kosovar, que é albanês, e albanês ele é albanês, ele tem o parentesco dele é o albanês. É como o basco, que o parente é o basco, ou o georgiano, que o parente é o georgiano. Eu estou falando em termos linguísticos, tá, gente? Então, o montenegrino mesmo é considerado pelos sérvios como os sérvios da montanha. Então, Tsernagora, né, Montenegro, seriam os sérvios da montanha, e que boa parte dos sérvios da montanha teriam fugido da invasão dos vales pelo Império Turco-Otomano, e os montenegrinos seriam os que teriam sobrevivido. Daí teriam surgido os grupos dos cavaleiros, os Hajduk-si, né, os Hajduk seriam os que lutavam e saqueavam os turco-otomanos. Mas voltando agora, depois dessa longa volta que eu dei, voltando agora, sim, está reaquecendo. Está tudo reaquecendo, sobretudo o Kosovo está reaquecendo, com ameaças veladas e pequenas rusgas como não aceitamos mais placas de origem sérvia, placas de automóvel de origem sérvia, o que gerou grandes manifestações, e aí você tem uma manifestação da minoria sérvia, e agora é minoria sérvia no Kosovo, da minoria sérvia sendo reprimidas pela polícia kosovar, que é albanesa, e começa a sentir aquela questão de albaneses estão batendo no nosso povo, temos que fazer algo para proteger. Então, está começar talvez seja forte, porque talvez nunca tenha acabado, mas está reacendendo esse tipo de questão nos Balcãs. E China e Rússia estão olhando para lá militarmente e fazendo exercícios com o exército sérvio, ou pelo menos facilitando armas, facilitando tecnologia. Vamos ver nos próximos... Aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas é possível que tudo aconteça, inclusive nada, mas é bem provável que apareça mais no jornal. Infelizmente, na nossa mídia não temos muito acesso a isso. Os Balcãs são um pouco esquecidos. E eu não vou falar da Macedônia, que provavelmente o professor Paulo vai fazer algum comentário sobre a Macedônia, que é muito verdadeiro.
Vou deixar para o professor Paulo. Obrigado, Felipe. Bom, obrigado, professor Flávio, pelo elogio. E o professor Paulo, lembro que me ensinou que a palavra em italiano para salada de frutas vem exatamente de uma cenoura. Era isso que eu não ia falar. Não, misturando. Professor Flávio, por favor. Ok, obrigado, professor Arthur Capella. Professor Paulo, boa tarde. Meu caro professor Pedro Henrique, Felipe, Delma, a todos os meus cumprimentos. Eu gostaria de dizer que eu gostei muito da apresentação. Você colocou de uma forma bem clara e topográfica todo o contexto, de modo que dessa sua apresentação daria para a gente bolar mais 3 ou 4, né? Por exemplo, eu acho que um tema que precisa ser enfrentado, a violência de gênero no caso da Bósnia, né? E aí, outra questão que você trouxe é a questão da arte, né? Enquanto instrumento de disputa pela memória, o que está acontecendo lá na Bósnia também atualmente. A minha pergunta para você, Felipe, são duas, na verdade. Eu recuperei aqui uma mensagem, uma manifestação de uma professora da época da guerra, da Universidade de Sarajevo, a Biljana Plazic, que era uma professora de biologia. E ela foi condenada pelo Tribunal para a antiga Iugoslávia, porque ela dizia o seguinte, para resumir, os bósnios são um elemento, um vírus, vamos assim dizer, no corpo sérvio. Então, aquela pegada racista que não é novidade para todos nós, né? Então, a primeira pergunta você consegue falar um pouco sobre esse componente racial, além de religioso, ou a confusão que é gerada quando você tem esses dois elementos misturados, né? A religião e a raça? Uhum. A segunda e última pergunta eu não sei, fique à vontade, porque é um tema que todos ainda discutem hoje. Dá para diferenciar ou não? Ou é a mesma coisa, limpeza étnica de genocídio / etnocídio? E essas são as duas perguntas. Eu só queria dar uma dica aí para o pessoal também. Existe um filme, porque você citou Visegrad. E lá em Visegrad existe um hotel, Vilina Vlas, que é um hotel que vocês hoje podem lá reservar. É um belo local, um balneário, e vão passar lá um fim de semana, 15 dias. É belíssimo lugar. O que as pessoas não sabem é que os mesmos móveis daquele hotel, as camas, etc., foram usadas para o estupro de 50 mil, foi na Bósnia inteira, né? De centenas de mulheres bósnias que lá morreram. Nós estudamos esse caso no Canadá. Há um filme, para quem quiser ver, se chama, não tem no Brasil, mas vocês conseguem nos streamings, que se chama For Those Who Can Tell No Tales, para aqueles que não podem falar em contos de fadas, né? De uma australiana que vai passar o feriado lá e passa mal, ela vai parar no hospital, aí ela investiga se era a água que ela tinha tomado, a comida do local, e descobre que ali tinha sido um rape camp. Então, fica aí essa dica. Mais uma vez eu parabenizo e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, professor Flávio. É sempre bom encontrá-lo nos eventos. E muito legal ser arguído novamente pelo senhor. Boas memórias. Bom, vamos lá. Primeiro, essa questão da arte, eu gosto bastante. Talvez eu tenha sido muito tocado desde o... Para quem não sabe, eu fui orientado no meu doutorado pelo professor Paulo Barba Casella, que é uma pessoa que gosta um pouquinho de arte. Então, em seus vários níveis, literatura, tudo. E tem uma aula da academia, da AIA, do professor Olivier Courten, que é belga, em que ele faz direito internacional a partir de filmes. E eu achei isso interessantíssimo e obviamente, eu não tentei fazer igual, porque não tenho competência para tanto, mas me inspirei de certa forma, dando algumas dicas só e fiz alguns recortes. Vamos lá para as perguntas. Plazic, os bósnios são um vício. Eu acredito que os bósnios aqui são os bosníacos, que são os muçulmanos eslavos, né? E aqui o componente racial.
É muito difícil falar um componente étnico, racial na antiga Iugoslávia, que não seja desses grupos claros dos não eslavos. A não ser os eslovenos, que têm um idioma próprio, uma religião própria, os demais, o que vai diferenciar é a religião. Os demais, o que eu digo, esses 3 grupos, os demais, o que eu digo, são a população da Bósnia-Herzegovina, né? Porque são os 3 grupos que a gente encontra, principalmente. Os croatas, os sérvios e os bosníacos. Os albaneses são albaneses, os macedônios, por belos momentos na história, a gente não faz ideia do que são, cada um quer dizer que é uma parte de alguém, embora eles sejam macedônios, que seriam os mais ao sul, com um idioma diferente, mais próximo do búlgaro, e com um alfabeto cirílico próprio. Isso é uma graça para quem gosta de idiomas eslavos. Você aprende um alfabeto, você acha, ok, consigo ler em todos. Não, querido, calma. Cada país vai ter, cada idioma, mais ou menos, vai ter o seu alfabeto cirílico próprio, com algumas letrinhas que mudam. Então, quando ela fala sobre, quando o senhor pergunta sobre componente racial, eu acredito que na Iugoslávia é impossível, quando a gente trata desses 3 grupos principais, croatas, sérvios e bosníacos, diferir da religião. A religião é o fator mais importante. Muito porque do que eu já ouvi, claro que eu já ouvi na pós-verdade é muito interessante, né? Porque eu parto de pressupostos da pós-verdade, das minhas experiências como verdades absolutas. Mas de que eu já ouvi e já existem também teóricos, historiadores sérvios não muito científicos, por assim dizer, em que se coloca que tudo era sérvio, não é nem a ideia de sérvio, né? Tudo era ortodoxo, mas mas foram traidores e resolveram mudar de religião para poder sobreviver, ou quiseram facilidades nos impérios. Estudando as batalhas em si, estudando a guerra, a gente vê movimento contra bosníacos, considerando os traidores mesmo. Os traidores muçulmanos, os traidores croatas também, os traidores católicos. A questão era religiosa, não era étnica. Aquele que tem uma religião diferente da minha será, portanto, morto, será separado. E falando também um pouquinho, espero ter respondido essa primeira questão, e falando um pouquinho da divisa do trabalho, o que eu quis fazer pensando, eu sou um pouco megalomaníaco, quem me conhece há mais tempo, e eu resolvi fazer isso pensando não para esmiuçar um tema, mas para dar um leque e que se pudesse fatiar. E olha, o estado da obra, o estado da arte é esse. Nós tivemos período pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra e na Guerra Fria e pós-Guerra Fria com crimes contra a humanidade, e a gente pode chamar de genocídio alguns. Vamos agora aprofundar. Então eu quis fazer só um leque geral para a gente ter uma noção e depois a gente continuar no espírito de um fórum permanente abordando os temas sem nunca extingui-los. Da limpeza étnica, genocídio, etnocídio. Eu sou muito mais próximo de considerar a limpeza étnica como crime contra a humanidade. Por quê? Porque normalmente é o expurgo sem assassinato, é a empurrar para fora do seu estado. Eu expulso você do meu território. E expulso, né, a deportação ou o deslocamento forçado de população, pelo menos hoje, em 2021, está dentro do crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma. Se essa expulsão vai ocorrer, a limpeza vai ocorrer com a morte intencional de extermínio de determinado grupo, aí eu posso defender como genocídio. Mas enquanto apenas a expulsão, apenas, né? Apenas é ótimo, apenas porque não sou eu que estou sendo expulso. Mas enquanto a expulsão e não o assassinato, ou não o assassinato de forma indiscriminada ou com a intenção, eu entendo como crime contra a humanidade. E etnocídio, como a gente já discutiu, está previsto nos crimes contra a humanidade até, porque se fala na perda cultural. Então, a menos que a gente crie um tipo
etnocídio mais abrangente, que também consistiria em a perda cultural em determinado território, eu não entendo como etnocídio. Mas crime contra a humanidade, quando a gente expulsa e termina, aquela população passa a ser mais homogênea, para mim, caracteriza claramente, em 2021 ao menos, como crime contra a humanidade. Não sei. Acho que é isso. Não sei se respondi. Então, você atrela o conceito de genocídio ao extermínio físico, como faz do ponto de vista doutrinário, digo, científico, não normativo. Eu não gosto de falar enquanto jurista, porque para mim um jurista é alguém que já viveu pelo menos 50 anos, ou pelo menos tem 50 anos de estudo da área. Enquanto alguém que se formou em direito, eu tenho muita dificuldade de querer defender um tipo penal além da sua tipologia. Então, até por uma questão de proteção de direitos humanos. Do réu, no caso. Muito obrigado, Felipe. Parabéns, viu? Eu que agradeço. Então, considerando todas as outras manifestações, eu, na tal da hora, eu fazendo o papel de encerrador das atividades, eu passo a palavra agora para o professor organizador Paulo Casella para suas palavras finais. Muito obrigado, professor Arthur Capella. Meus parabéns, Felipe Alamino. Muito obrigado, Delma, pela mediação. Obrigado, professor Flávio Bastos, Pedro Grischek, todos pela participação hoje. E também o professor Maurício Dieter, nosso palestrante na próxima e última palestra deste ano. O quadro é complexo, tem muitas variáveis. Eu acho que você fez um trabalho excelente. Eu sei quanto você já estudou esse tema, quantos livros você já procurou, comprou, leu inteirinho, comparou um com o outro, para chegar a esse ponto em que você conseguiu fazer essa exposição de hoje. Mas eu acho, sobretudo, importante nós pensarmos um dado que aparecia no momento em que você mostra a divisão por grupos, que a antiga Iugoslávia era cerca de 23 milhões e meio de pessoas. Então, todas essas complexidades e complicações num contingente humano de 23 milhões de pessoas, ou seja, é metade da população do estado de São Paulo, e que você tem todas essas encrencas que aparecem, como o Tito costumava brincar, que era o governante de um pequeno país que tinha 2 alfabetos, 3 religiões e não sei quantas etnias diferentes. Então, mas sobretudo, eu acho relevante a gente pensar, além do caso concreto que você nos trouxe, que a Delma mediou, a questão da narrativa e da apropriação da verdade. E daí nós temos um contexto de pós-modernidade no tratamento, então, da história, da verdade, da justiça, e tudo isso sendo usado para vender aquela causa, para vender aquela facção, para promover a interpretação daquele grupo que momentaneamente consegue atrair para si o foco de atenção, seja na ONU, seja num livro, seja num filme, seja na opinião pública, quando isso aparece. E é importante, eu acho, exatamente, então, estamos caminhando para a conclusão do segundo ano de atividade do Fórum Permanente, o trabalho que tem que ser feito por nós e que a gente possa continuar a fazer, como você hoje mesmo já prognosticou, que quantos outros genocídios, crimes contra a humanidade ainda precisam ser examinados, debatidos e um pouquinho mais conhecidos. E é exatamente essa questão da manipulação da verdade, da manipulação da informação, da instrumentalização, da construção do julgamento pela história, que nós temos de atentar pensando também no quintal de casa.
e na manipulação da verdade, que está em curso, na manipulação da história, no negacionismo, em todos os absurdos que nós temos de ouvir a cada dia. E um exemplo, do outro dia, o professor Cássio Eduardo Zen estava em São Paulo, tomou um táxi e comentou depois que essa foi a última que ele tinha ouvido. O taxista veio dizer que a cobertura dada pela mídia causou tanto medo nas pessoas que isso fez diminuir a imunidade e daí aumentou o número de casos de Covid. Então, essa eu não tinha ouvido ainda. Foi o Cássio que trouxe essa pérola alguns dias atrás. Então, guardando essas proporções, é o que nos mostra esse quadro complexo da antiga Iugoslávia que você trouxe. E é também preocupante o que foi suscitado na pergunta do Pedro Grischer e do Flávio Bastos, da gente ver um reaquecimento dessas tensões e desses focos de conflito. Um exemplo, nós já conversamos bastante a respeito, um esforço que me parece odioso e absolutamente improdutivo da Sérvia pressionando pequenos estados para desreconhecerem o Kosovo. E, como já conversamos, como eu entendo que o reconhecimento de Estado é um ato declaratório, não é um ato constitutivo, exceto se ele tiver sido dado com uma condição, uma vez que ele foi dado, ele não pode ser retirado. Mas a Sérvia tem feito campanha para que estados retirem o reconhecimento do Kosovo. E mantendo aquele critério que a própria ONU usa, que não está escrito, mas que é aplicado na prática, uma opinião que é compartilhada por mais de 50% dos integrantes da ONU, se pode considerar como o consenso da comunidade internacional. Ainda são mais de 110 ou 112 estados que reconhecem o Kosovo. Então, esse é um exemplo de uma situação que ainda perdura. E, francamente, parece o nosso Brasil. Teria tanta coisa mais séria para cuidar e resolver do que tentar forçar Tuvalu ou outras grandes potências desreconhecerem o Kosovo para agradar a Sérvia. Muito obrigado, Felipe, e obrigado a todos pela excelente sessão que nós tivemos. Eu que agradeço, professor, mais uma vez. Se eu não me engano, o último que desreconheceu foi Ilha Salomão, mas, por outro lado, de certa forma, houve uma pressão também para Kosovo, para ser reconhecida por Israel. Kosovo abriu sua embaixada em Jerusalém. Então, nós temos essas questões também. E eu concordo plenamente com o senhor, esse problema da disputa de retórica e da memória, que cria, né, questões como Milošević ser herói hoje em dia e Šešelj também ser herói. Eu não quis adentrar em nenhum dos casos para a gente deixar mais para frente, poder fazer encontros só dos casos, que eu acho que valem muito a pena, mas é interessante ver como essas pessoas que são condenadas pelos crimes de guerra, pelos crimes na guerra, não crimes de guerra necessariamente, crimes na guerra de qualquer exército, sendo eles inocentados ou não, passam a ser heróis. Nasser Orić vira herói dos bosníacos, Šešelj, herói dos sérvios, e aquele que eu esqueci o nome agora, que lutou pelas tropas francesas, também foi das tropas francesas. Eu não vou lembrar. O do Tigre? Não. Não, o do Tigre é o Arkan, ele é sérvio. Mas o... Tá aqui... Gotovina, que passa a ser herói dos croatas. Então, eu acredito que, salvo raras exceções, é muito difícil que pessoas que tenham sido indiciadas passem a ser heróis. São raríssimas exceções. Você pode ser indiciado e se provar que você não teve... Você nem estava ali envolvido. Mas é difícil. É difícil que isso passe a ser herói de todo um grupo. Muito obrigado por todos, pela presença hoje e pela audiência. Espero ter sido aprovado, né? Foi arguído.
Muito obrigado mais uma vez. Então, acho que vou fazer as palavras finais, né, liberar o Felipe das questões. Eu agradeço imensamente a presença de todas e todos, os comentários, a mediação pela Delma, a apresentação pelo Felipe. E só para fazer, então, que nem o Felipe faz, nos minutos finais, não se esqueçam do nosso próximo encontro, que é o último encontro do ano, será feito no dia 8, deixa eu pegar aqui, né, 8 de dezembro, às 17 horas, já está aberta a inscrição no site da ESA. Nós teremos a palestra Críticas à Política Criminal e Genocídio, com o palestrante professor Maurício Dieter, com mediação da Érica Lee. É isso que eu falo, né, Felipe? Eu não sei, tem alguma coisa que eu estou esquecendo? Tá, por favor. É só isso, e dizer que as inscrições estão abertas, pode correr lá para o site da ESA, na aba Cursos, e fazer sua inscrição. E eu só queria fazer aqui não é uma brincadeira, mas é uma coisa que eu me assustei quando eu fui ver aqui o nome do professor Maurício. Em vez de gabinete DPR, eu li gabinete DDR. Eu tô muito louco, eu tava na Alemanha Oriental já. Então, eu tava meio perdido. Falei, quê? Então, é só isso. Então, por favor, para a última palestra do ano, do fórum, do professor Maurício Dieter, já estão abertas as palestras e é isso. Muito obrigado, nos vemos em 15 dias. Obrigado, Arthur, por fazer um brilhante papel de Felipe, muito melhor que o original. E obrigado a presença de todas e todos. Nos vemos em 15 dias.